Mas sim, foi. E a gente tá falando ainda de Xbox One ainda, né? O primeiro, Não chegou naquele lixo lá do 360 tanto é, ainda, não. eu não sei se vocês já repararam, por exemplo. Não, é um lixo, não presta. Nossa, Aí, o cara tá mais legal que eu aqui, ó, vocês estão vendo. Direito de resposta aqui pro meu participante. Direito de aqui. resposta. Não, assim, Pô, agrediu. mas, por exemplo, você já reparou nos consoles do PlayStation, na época que tinha muito essa... ainda tem, né, hoje em dia, o japonês e tal, mas naquela época era travado. Por exemplo, se você pegar um PlayStation 3, que ele é asiático, você seleciona com bolinha, não é com X. Sim. Entendeu? Sim, O Play 2 verdade. também tinha assim. Acho que o Play 1 também era a mesma coisa. Então eles faziam... A Sony fez isso por uma questão de marketing. O X aqui no Ocidente é o que confirma as opções. Até E lá menu, é cara. E lá é o que cancela, é o não. É o né? negativo, Um é não, né? um é O positivo. X é o Isso, é isso aí. negativo, É isso aí. Aí a Microsoft ela acabou vacilando nessa parte com o mercado asiático. Caraca, Por causa disso velho. daí. Ou seja, se ela tivesse repensado, talvez a que ela logo do Xbox seria outra. É que nem o que ele falou, a Microsoft ela reaproveitou muita ideia do Dreamcast e transformou no Xbox. Tanto é que se você for olhar o controle do Dreamcast, muito é igual. parecido, né? É igual, entendeu? E a sequência ali dos botões também, entendeu? Então isso aí acabou influenciando, né? Influenciou. Tem um canal que é um japonês que apresenta, eu sempre esqueço o nome dele. Acho que é ele, né? Ele contou essa história do Xbox no Japão. Por que foi difícil pra Microsoft? Isso aí parece besteira, mas pegou, cara. Inclusive, é importante, se você puder colocar esse gráfico na tela, cara, isso vai refletir a diferença gigantesca entre as compras do Xbox 360 nos Estados Unidos, que era um mercado que estava colocado de alguma forma para a Microsoft. Então, puder colocar aí na tela. Vou mandar pro Pedrão aí. E as compras pelo mundo todo. Hoje, a Microsoft é líder nos Estados Unidos. Enquanto nunca conseguiu recuperar. E aí, a gente tem algumas conversas a fazer. Tem um escândalo. Tomara que eu não seja preso por causa disso. Mas tem um escândalo do envolvimento de como a Sony conseguiu fazer um lançamento em plena restrição chinesa. A gente vai conversar sobre a restrição da China. Foram 14 anos de restrição. Como que ela conseguiu fazer esse lançamento ainda assim? Esse gráfico aí, ele contempla qual? Peraí. Isso é já o Xbox. Mas É o Xbox propriamente dito. Mas é qual Xbox período? 360. Período da geração? 2005? 2005. Ah, tá. Né, que eu achei isso. Foi 37 milhões no PlayStation, 11 no GameCube. Ele dá uma... Não, isso é só Estados Unidos. Ah, tá. E se você for comparar em termos Aquela luz tá baixo, batendo. a diferença é radical. É porque eu não tenho aqui o gráfico de Worldwide, mas Sim. aqui é um mercado muito mais bem distribuído. Sim. No mercado mundial, a diferença é gritante. Sim. O Play 2 chegou acho que 140 e poucos milhões, Isso, 150 exatamente. milhões. Mas aqui, a fatia do mercado que eles alcançam é menor. Sim. Porque o design foi melhor recebido e porque a forma da Microsoft de fazer as coisas tinha se colocado de forma. Mas pra mim, eu falei tudo isso, mas pra mim, a disputa de verdade, onde nós realmente começamos a ter a discussão entre Microsoft e Sony, começa justamente entre Xbox 360 e PlayStation 3. Esse aí a Microsoft foi esperta pra caramba, cara. Fez em virtude do Red... Como que é? Red Circle of Death? Red Circle of Death. O Anel da Morte lá. Isso. 3 luzes vermelhas, Foi. né? Isso. Headlights. Mas aqui foi aonde a disputa foi mais difícil para o PlayStation 3. Várias escolhas de preço. Preço, por exemplo, aqui, desagradou uma parte enorme da comunidade. O processo de recompra foi muito baixo. É só ver como o PlayStation 4 ele foi tão melhor, mais bem sucedido do que o PlayStation 3. O Xbox 360 ele disputou de fato frente a frente com o PlayStation 3 por alguns motivos, por algumas escolhas. Mas aqui começa a diferença de visões acerca dos jogos e como ia funcionar as duas empresas. O Xbox 360, ele toma uma escolha do ponto de vista gerencial, que eu gostaria de formar, isso já estava desde o primeiro, desde o Xbox, eu gostaria de formar uma comunidade de jogadores. Então, de 2005
a 2015, até o ano fiscal de 2016, conversado, são 10 anos em que a Microsoft anuncia todo quarter 2 métricas diferentes. A primeira, número de usuários. A segunda, número de consoles vendidos. E ela não trabalha as 2 métricas como iguais. Trabalha as 2 métricas como algo substancialmente diferente. O que acontece aqui? E por que esses anos são tão complexos? Porque a disputa passou a ser em termos da loja e das mídias digitais. Enquanto e aí é uma escolha que você precisa ver se você concorda comigo. O PlayStation está focado em jogos single player offline. Sim, isso mesmo. O Xbox 360 está focado em jogos multiplayer e focado em trazer terceiros para a sua loja e variar efetivamente a distribuição dos produtos. Deixa eu só fazer uma observação. Na época do PlayStation 3, a Sony ela não tinha um foco, assim, que nem a Microsoft, de repente, no multiplayer. Mas ela trouxe, eu acho que na época do PlayStation 3, ela trouxe mais acesso ao multiplayer, por exemplo, do que, sei lá, na época, talvez na metade da geração do PlayStation 4 pra frente. Que a maioria dos jogos dela hoje em dia, quando lança, não tem o multiplayer. Antes tinha, o Uncharted 2 teve, o Uncharted 3 teve. Era aquele multiplayer mais básico, sabe? Um jogador contra o outro. O primeiro The Last teve. Aí você vê, chega na geração do Play 4, 2020, foco só single player. Não veio o Faction 2. Quiseram fazer separado, né? Que não deu certo e tal. Mas deixa ele continuar o raciocínio, senão eu vou quebrar. Aqui, pra mim, o Xbox 360 venceu. Por um único motivo. Aqui, eu falei em termos comerciais aqui. O PlayStation 3, ele quis impor a chamada guerra de formatos. Ele quis impor um Blu-ray. Então, as vendas aqui, elas se misturam entre eu quero um tocador de Blu-ray, primeiro grande tocador de Blu-ray baseado na Blu-ray Association lá e tudo que estava acontecendo na época, contra o chamado HD DVD. Então, houve uma disputa entre esses dois formatos. O Xbox 360 representava o HD DVD e o PlayStation 3 representava o Blu-ray. Só que isso daqui fazia com que cada aquisição do PlayStation 3 fosse cara. E fazia com que a receita geral, em termos da aquisição do HD DVD, fosse substancialmente melhor. Isso fez com que, por mais que o número de vendas gerais fosse inferior, o lucro como um todo da Microsoft foi superior e, em termos de adesão e capacidade de jogo, os focos efetivos foram melhores da Microsoft nessa época. Então, se eu tivesse que escolher, propriamente dito, em termos de investimento, e aí eu não estou falando de números, de franquias propriamente dito adquiridas, mas em termos de investimento bruto da Microsoft nessa época dos jogos foi maior. Investimento na saga Halo foi maior. Nessa época, houve um processo significativo lá do Halo Reach, do Halo OSDT, da Bungie. Houve um processo bem expressivo da busca de novas, aí sim, o Gear of War, novos exclusivos para a Microsoft. Então, houve um processo de expansão. E a Sony estava disputando outra coisa. Porque na época havia um conflito de interesse muito significativo, de foco muito significativo entre a Sony Corporation e a Entertainment. E o que seria se tornar depois a Entertainment. Que é a Interactive Entertainment, que eram as duas. Os interesses dos departamentos internos das empresas eram outros. O setor de Blu-ray queria muito vencer a guerra de formatos. E o setor de jogos gostaria de mais jogos, gostaria de tudo que os jogadores efetivamente gostariam. Tanto que nessa época o Xbox 360 anuncia no quarter 2008, quarter 3, que a partir de hoje o foco do Microsoft são os chamados hardcore gamers. Pessoas que jogam hardcore, pessoas que se esforçam e tal. Enquanto isso, tava acabando a guerra de formatos e a Sony tava em outra parada. E muito da guerra do console começou nessa época. Porque o PlayStation tinha uma base muito bem estabelecida, tinha uma construção muito bem estabelecida,
Só que cometeu erros. Cometeu erros gritantes. E aí entra o momento em que eu acho que pra você é discrepante, onde há discussão. Que é a virada para 2010. E a forma como a gente vai ter uma mudança significativa na disputa entre PS4 e Xbox One, que aí eu acho que os sonistas acreditam veementemente que venceram. Mas Aqui não, entre o mas Xbox não, One. não. Não, isso aí não foi uma vitória, não. Isso aí foi um massacre, cara. Porque se eles aceitam aqui os erros da Sony no PlayStation 3, eles veem o contrário. Uma mudança, um turnover mesmo. Muda. Tanto que tem alguns estudos de caso na internet, tipo, qual seria a estratégia correta pro PlayStation 4? Porque o mundo inteiro estava vendo a Sony, com uma base de jogadores gigantesca, tomar grandes e mais decisões. O problema é como seria o PlayStation 4. Como que esse console tão importante seria? E aqui começaram mudanças que mudam o gosto das pessoas. No PlayStation 4, propriamente dito, existe um problema expressivo de retrocompatibilidade com o PlayStation 2 para baixo. O Xbox mantém-se em termos de retrocompatibilidade com o 360 e com o Xbox. Acho que o 360 também tinha, né? Retro com o primeiro Tinha. Xbox, né? Tinha. Era com todos os jogos também? Não, com alguns, eu acho. Tinha só uma alguns? lista de jogos que eram É. retrocompatíveis, né? É, né? Então, aqui existe uma ruptura radical. Porque esse era um gosto e é um dos argumentos da guerra de consoles. Aí a gente pode conversar sobre qual é o impacto da retrocompatibilidade. Outra guerra que existiu à época foi a guerra de performance. Então, hoje o Xbox é o mais potente. Mas no PlayStation 4 foi o oposto. Só que a potência no PlayStation 4 afetou mais jogos. Mais dos jogos convencionais jogados foram jogados em qualidade melhor por causa disso. Sim. Então isso criou um viés ali de discussão expressiva entre os dois. Então a performance passou a ter tratado principalmente teraflops, que ninguém sabia o que era na época e hoje é um conceito tranquilo. Uma outra discussão sobre isso é em termos do direito, e a gente vai conversar sobre isso, o direito de manutenção dos jogos. Se eu posso transferir um jogo para alguém. Direito. Isso aí foi um dos fatality na geração do Play 4 e Xbox também. E aí, uma outra disputa é sobre a loja digital. Aqui, facilmente, você conseguiria um empate aqui, de cara. Dizendo que a retrocompatibilidade é uma vitória pro Xbox One e que a loja digital é uma vitória pro Xbox One. E aí ao longo da geração, o PlayStation 4 vai fazer uma série de mudanças, que a gente tem que conversar sobre como elas foram operadas, para melhorar a loja digital deles. Enquanto essa noção da transferência e da performance seriam as duas questões principais, principalmente relacionadas à resolução, principalmente relacionadas a fatores do tipo. E eu acho que aqui a gente consegue, já passou por boa parte das gerações, e a gente consegue voltar a alguns escândalos da Sony. Porque a Sony, nesse meio tempo, ela foi um pouco over em algumas coisas. Então ela aproveitou que ela estava como líder no mercado para fazer algumas coisas particularmente delicadas. Então eu vou te mandar uma imagem aqui que reflete pelo menos um pouco de como foi o impacto na época da questão sonista.